Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior da Vistos e Viagens. Quero falar um pouco sobre visto americano, mais especificamente sobre renda e trabalho. Eu sei que há muitas dúvidas a respeito desses assuntos. Quais são as rendas e os trabalhos ideais? Como eu posso colocar isso no formulário? Como pode ser comprovado na hora da entrevista? Enfim, há realmente muita coisa para conversar a respeito desse assunto. Então já deixo o convite para você, se esse assunto te interessa, se chamou a sua atenção, já me ajuda também clicando aí no botão de inscrição. Toda semana vamos colocar vídeos aqui para ajudar você a compreender melhor o processo de solicitação de visto americano e demais países. Então, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que você sabe que vão tirar o visto, que estão precisando tirar o visto americano ou visto para demais países, e então entre em contato comigo. Então vamos lá para o vídeo logo depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre renda. Qual é a renda ideal para se tirar o visto americano? Bom, primeira coisa, primeiro quebrar alguns paradigmas, né, alguns mitos aí. Renda, não precisa você colocar o valor certinho, bruto ou líquido, vírgula, 0,5 centavos lá, porque o consulado sabe de tudo. O consulado sabe de tudo, que a gente coloca no formulário e algumas coisas além, mas eles não sabem de tudo. E, além do mais, a renda aqui no Brasil, ou como em outros países, ela pode ser variável de acordo com o trabalho, se a pessoa ela ganha comissão, se ela tem outras fontes de renda e etc. Então, a questão da renda não precisa ficar tão preocupado em colocar o valor certinho, idêntico, mas sim o valor próximo àquilo que você ganha de forma geral. Então, qual é a renda ideal? A renda ideal, em primeiro lugar, é a renda que você consegue comprovar, caso necessário, por meio de documentação no consulado. Mas é preciso você ter em mente que se você tem um rendimento principal e rendas auxiliares, você pode colocar o valor total no formulário e lá na hora da entrevista você então mostra de onde vem essa renda. Por exemplo, uma pessoa ganha um salário mínimo na carteira, mas ela é comissionada e a comissão dela dá mais do que o salário mínimo. Então ela vai somar essas rendas e colocar lá. E lá na entrevista ela vai ter que comprovar, caso necessário, essas duas fontes de renda, via contra-cheque, movimentação bancária e outras formas, recibo, caso ele receba comissão ou depósito direto em conta, enfim. A verdade é que as pessoas têm algumas pessoas têm mais de um emprego, então elas têm mais de uma renda, e no formulário não te dá essa opção de colocar rendas separadas, né? Ou seja, renda principal e renda adicional. Então é preciso você colocar tudo. Segundo lugar, é preciso entender que a renda ela vai interferir na análise do seu formulário. Por quê? Porque uma das coisas que o consulado deseja saber é se você tem condição de pagar a viagem e se você tem vínculos para voltar, se você tem coisas, motivos que te façam voltar. E um bom rendimento é um bom motivo para voltar. Além de tudo, ele comprova que você tem condição de pagar uma viagem. Uma viagem para os Estados Unidos hoje, dependendo do número de pessoas, sai em média aí, sim, passagem aérea e hotel, uma semana, uns 10, 12 mil reais. Então, se você ganha um salário muito baixo, fica muito difícil você comprovar que você vai gastar 10, 12 mil reais numa viagem só de passagem, hospedagem e seguro viagem. Então, é preciso que você convença o agente consular de que você tem condição de pagar essa viagem. Então, a melhor renda para ser colocada no formulário é, primeiro, a renda total dos rendimentos que você tem. Segundo, é uma renda que você consiga comprovar. Terceiro, é uma renda que seja suficiente para pagar uma viagem. Esse terceiro item, pagar uma viagem, nós também precisamos entender que não se trata de um valor exato, né? Porque hoje existem inúmeras passagens promocionais, pacotes e opções de pagamento que vão de 10 a 12 vezes ou até mais. Então não é a ferro e fogo, o agente consular não vai parar e ficar fazendo conta se aquele valor dá para pagar um pacote para Nova York ou para Miami, não. Mas ele tem uma ideia de que se o salário da pessoa é muito baixo, é realmente mais difícil comprovar porque essa pessoa vai fazer turismo nos Estados Unidos.
Ok? Então vamos repetir essas dicas importantes aí. A renda melhor, aquela que você consegue comprovar, sendo totalizado as suas rendas adicionais, uma renda que seja suficiente para pagar uma viagem, para convencer o agente consular de que você tem condição de viajar e ao mesmo tempo de que você não precisa ficar nos Estados Unidos porque o seu salário aqui já é suficiente para você. Então esse também é uma questão de vínculos. Então isso é a questão do salário. Não precisa ter uma dor de cabeça extrema com relação a isso, mas você precisa ter cuidado e cautela na hora de colocar a questão dos seus salários, tá? Como é que você pode comprovar? Bom, quem trabalha CLT, carteira, né, carteira assinada, vai comprovar via a carteira de trabalho, os comprovantes de rendimento. Quem tem comissões ou valores extras, premiações, tem algumas possibilidades. Ou essas premiações já estão no contra-cheque, algumas empresas já pagam no contra-cheque, ou pagam por fora, via depósito, ou tem algum recibo. Ou você pode pedir à sua empresa alguma comprovação disso, tá? O importante é que você consiga comprovar isso, principalmente em movimentação bancária. Então, se você está pensando em tirar o visto para os Estados Unidos, faça regularmente o depósito das suas comissões, para você identificar mais facilmente no seu formulário, aliás, no seu extrato bancário no dia da entrevista, tá? Se você é um autônomo ou tem MEI, você vai comprovar via extrato bancário, movimentação bancária, você vai comprovar via o DAS, que é o Imposto de Renda de quem tem MEI, além de levar os documentos de MEI, CNPJ e etc. Além desses documentos que você pode levar, né, sendo MEI ou autônomo, você pode levar o imposto de renda. Tá? O imposto de renda ele não faz parte de uma lista oficial de documentação que o consulado pede, mas ele é importante para comprovar. E eu vejo muitas pessoas que têm um imposto de renda muito baixo e querem tentar a si mesmo. Como eu disse, eles analisam um conjunto de coisas, mas quanto mais próximo o seu imposto de renda estiver da realidade das suas finanças, é melhor. Eu sei que tem questões de imposto a pagar envolvidas e tudo mais, mas então você procure alguém que vai orientar você direitinho como você pode fazer isso, correndo o menor risco possível de ter problemas com a Receita ou de ter prejuízo em ter que pagar imposto. Tá? Então, questão de renda e comprovações para autônomo é isso. Com relação a trabalho, algum trabalho que seja melhor ou pior para tirar o visto, a verdade é que trabalho melhor não existe, né? Assim, oficialmente falando, obviamente, né? Mas, se você tem algumas profissões, principalmente profissões os imigrantes trabalham lá nos Estados Unidos, essas profissões podem ser ruins de colocar no formulário. Cabeleireira, baby sister, a não ser que tire o visto específico para babá, são profissões que são ruins, né, para você colocar. É lógico que se você vai ter que colocar se essa é a sua profissão ou se você não tem outra fonte de renda. O ideal é sempre colocar aquilo que é realidade, a verdade ali no formulário. Mas a realidade também é que há sim uma complicação em termos de salário e de questões de trabalho mesmo para algumas profissões. No mais, especificar corretamente a sua profissão e as suas atividades nessa profissão, direito no formulário e se preparar para a entrevista no consulado americano. Bom, tudo isso é muito importante. Então, há realmente alguns mitos a respeito disso, você tem que estar muito ciente, é por isso que nós sempre, é lógico, né, não fazendo aí a nossa autopropaganda, mas também vendendo o nosso peixe. É preciso que você procure uma assessoria, é preciso que você me procure para que eu possa ajudar você. As pessoas pensam às vezes que o formulário é só você chegar lá e preencher. Não é preciso ter uma certa maldade, se é que podemos dizer assim, sobre como colocar as informações de maneira correta, de maneira que vai ajudar você a conseguir o seu visto e não trazer complicações na hora da entrevista. Então tudo isso faz com que seja realmente plausível as pessoas contratarem uma assessoria consular, mesmo porque isso acontece muito, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Pessoas tentam economizar na assessoria, que na verdade é a menor parte da viagem, porque se você for viajar para os Estados Unidos, até um seguro viagem é mais caro do que uma assessoria consular. Tentam economizar nessa parte
E aí tem o visto negado e vai ter que pagar a taxa consular tudo de novo. E a taxa consular hoje é R$ 944. Então daria para pagar 3 consultorias, né? 3 assessorias, ou assessoria para 3 pessoas. Então pense sobre isso. Obviamente você precisa entender que nenhuma consultoria pode garantir 100% o visto. Nós podemos garantir o trabalho bem feito de orientação sobre o seu perfil e orientação sobre o formulário, né? E treinamento para entrevista. Mas o visto ele tem outras coisas que fazem parte da aprovação dela. Uma delas é justamente como você vai se comportar no dia da entrevista, além de até questões externas fazerem parte da análise. Por exemplo, se o Brasil tiver aí um período complicado em termos diplomáticos, digamos assim, isso pode acarretar um índice maior de negativo de visto. Em situações normais de temperatura e pressão, eles analisam essas 3 questões. Se o perfil do visto se enquadra ao que a pessoa está pedindo, ou seja, se ela está pedindo visto de turista, as informações que ela vai passar são de alguém que quer viajar a turismo, isso é uma coisa. A segunda coisa que o consulado quer saber é se ela tem condição de pagar a viagem. Então, por isso eu falei para você agora das questões da renda e do trabalho. E a terceira coisa é se a pessoa tem vínculos com o Brasil. O que são vínculos? Imóveis, trabalho, empresa, faculdade, família também, mas em termos mais materialistas, digamos assim, os vínculos realmente fortes estão principalmente entre imóveis, empresa e escola, né? Está estudando, está cursando uma faculdade, enfim. Tudo isso pode ajudar, tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado, espero ajudar você a compreender um pouco mais e espero você no atendimento também. Espero que você, ao tentar tirar o seu visto americano, apesar de todas as informações que tem na internet, né? Eu espero que você pense bem, contrate uma assessoria, contrate a Vistos e Viagens. Aqui você vai ter assessoria completa do início ao fim do processo, você vai ter videoconferência para treinar você para entrevista, você vai receber um material completo, né, sobre como proceder no consulado, qual é a questão de fotografia, roupas, tudo mais, como você responde as perguntas. Enfim, você tem um treinamento completo para estar bem seguro para a sua entrevista consular. Então entre em contato com a Vistos e Viagens, o nosso WhatsApp 31 98475 1680. 98475 1680. E o nosso site www.vistosviagens.com.br. Lá também tem o link para contratação dos serviços, você vai ser direcionado para uma loja online e tem também o botão do WhatsApp que você pode me chamar e esclarecer dúvidas, tá bom? Espero que tenha gostado. Mais uma vez eu vou pedir a você, eu sei que tem muitas pessoas que assistem aí os nossos vídeos, mas não se inscrevem. Então nós temos a meta aí de chegar aos 1000 inscritos esse ano, né? Vou dar uma atenção maior aqui ao YouTube, então quero chegar aos 1000 inscritos. Então clique aí no botão de inscrição e compartilhe com as pessoas para que elas possam também se inscrever e ter as informações sobre visto americano, canadense, visto para Portugal, demais países, enfim. Então hoje eu fico por aqui falando sobre renda e sobre trabalho. Um grande abraço e até a próxima semana.